Antes de vocês tomarem a decisão de se tornar uma franquia, qual foi o maior desafio para vocês? Pandemia. Pandemia? Pandemia foi um. Verdade. Eu sei que foi para muita gente, né? A pandemia foi um desafio emocional, foi um desafio financeiro Sim. para muita gente. Global, né? Eu acredito que quem não tinha uma boa gestão financeira, né? A gente tem que trabalhar o financeiro como prioridade nesse momento. Quem não tinha dinheiro, quem não tinha caixa, não conseguiu se sustentar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio número 18. 18 do podcast Fé em Negócios. E hoje eu estou aqui com meu parceiro de mesa, Leir Júnior. Seja bem-vindo. É um privilégio estar com vocês nessa audiência. Se preparem. Vai vir insights poderosos sobre negócio e empreendedorismo, porque nós estamos com convidados hoje que Nicolas vai apresentar. São pessoas especiais, são empresários na região dos lagos, empresários de sucesso, que adoçam a vida das pessoas através de produtos que fazem a diferença em vários momentos da sua vida. Desde o café da manhã até o jantar ou aquele happy hour. Estou falando, é claro, do Office Café. Bom, sejam muito bem-vindos, Tessia, Fábio. Prazer. Obrigada. Bom demais receber vocês aqui no podcast Fé em Negócios. Já estão querendo trazer eles há tempo. Tava difícil conseguir uma vaguinha na agenda de você, né? Eu tô corrido. E agora a gente vai falar um pouquinho, mas antes de mais nada, Tessia, se apresenta aí, fala pra gente um pouquinho sobre você, sobre o Office, pra gente poder começar nessa jornada aqui de perguntas, de entrevista. Oi, gente, eu sou a Tessia, eu sou formada em matemática. A gente começou a empreender já tem 8 anos. Fazemos 8 anos vamos fazer 8 anos de empreendedorismo. Sempre buscando nessa linha aí, a gente sempre teve uma tendência para o café. A gente lá atrás, 2011, tem mais tempo, a gente começou no ramo de tipo papelaria, cybercafé. Legal. Aí sempre tivemos esse interesse em ter a cafeteria, né? Então, o nome Office também veio muito dessa linha da gente, da parte antiga aí do serviço e café, né? Então, Office Café. E aí a gente vai dessa jornada aí, já tem bastante tempo, aprendemos bastante coisa. Muita coisa. Muita coisa mudou nesse meio tempo aí. A gente passou de meros comerciantes a empresários. E grande parte dessa mudança tem a ver com o Nicolas, com a consultoria da NB, a consultoria que fez bastante diferença aí nessa nossa trajetória, que trouxe a gente aí o que nós somos hoje. Hoje nós somos uma franquia, Office Café. Legal. Gente, nessa história de vocês, já se passaram o quê? 8 anos? Office Café, sim. 8 anos só de Office Café, fora os bastidores para chegar a surgir o Office Café, né? São 18 anos tudo. 18 anos tudo. Fevereiro Fevereiro a gente faz 18 anos. Caramba, que legal. E dentro do Office Café, que quando essa jornada, vamos botar assim, que ela se tornou, olha, agora é a Vera, é para valer. E dentro desses 8 anos, antes de vocês tomarem a decisão de se tornar uma franquia, qual foi o maior desafio para vocês? Pandemia. Pandemia? Pandemia foi um. Verdade. Eu sei que foi para muita gente, né? A pandemia foi um desafio emocional, foi um desafio financeiro Sim. para muita gente. Global, né? Eu acredito que quem não tinha uma boa gestão financeira, né? A gente tem que trabalhar o financeiro como prioridade nesse momento. Quem não tinha dinheiro, quem não tinha caixa, não conseguiu se sustentar. Né? Porque o governo na época veio com algumas soluções, tal, algumas ajudas aí na parte de funcionário, a gente tinha muito funcionário. A gente na época não demitiu ninguém. Não tinha ninguém. Ninguém. E a gente... Você quer contar como foi? Na época nós fechamos todas as lojas, né? E ficamos com o delivery, que a gente nem tinha delivery. Eu lembro que a gente imprimiu os números de telefone e colamos nos vidros da loja, com o número do WhatsApp da época que ia estar tendo o delivery. A gente levou a máquina de café pro apartamento e a gente passou a fazer a entrega do apartamento. A minha geladeira na época era só coisa da loja, não tinha nem comida. Arroz, feijão, só tinha
salgado, bolo, nossa, bolo. Porque A minha geladeira era enorme na época, mas ficou assim, tampada de bolo. A gente tinha pizza, low carb na época, salgados, congelados, tudo. Foi tudo pro apartamento. Aí de lá a gente fez a entrega. Esse aqui sofreu bastante. eu fiz muita entrega na chuva, né, no sol. E naquela época que ninguém conhecia nada sobre a Covid ainda, né? Então eu chegava num portão para poder entregar e a pessoa só colocava o braço para fora, vinha com um saco de plástico na cabeça. Então, alguns momentos era até engraçado, mas a gente estava meio com medo, né? Do que eu me expus muito, né? Para poder a gente manter a loja funcionando até em casa, né? Para a Clarice Clarice, tinha. tia Clarice tinha uns 2 anos e meio. 2 anos e meio. Toda vez que tocava o iFood, que é um barulhinho alto, né? A Clarice chorava porque ela sabia que a gente ia sair de perto, ela ia descer pra cozinha e eu ia sair com a moto. Ela sabia. Então era bem, bem tenso. Foi difícil. Foi Ficou desafiador. 3 semanas assim, né? Aí, a partir da 4ª semana, foi liberado as pessoas retirarem no local. Sim. Takeaway, quando foi liberado, aí a gente manteve para também não expor os funcionários, a gente fez uma escala, uma semana um grupo, outra semana outro grupo, uma semana um grupo, outro até voltar tudo, né? Aí foi todo mundo, os funcionários ficavam morrendo de medo, né? Foram tempos tensos. E a gente pode dizer que superar esse desafio, que foi a pandemia que atingiu todo mundo, foi vocês serem empreendedores raiz, de arregaçar as mangas e fazer o que precisava ser feito? Acho que isso fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença, né? Não só, eu acho que o planejamento, o Fábio, a parte do planejamento financeiro é toda do Fábio, né? Então a parte do planejamento financeiro dele era muito bom. Mas porque ele falou, a gente tem dinheiro para ficar uns 4 a 6 meses fechado. A gente paga tudo, não fica devendo ninguém. Olha que insight legal, né? 4 a 6 É meses poderoso. fechado. Quem tem caixa é rei, né? Quem tem caixa é rei. Nós negociamos também com fornecedores, negociamos com aluguel, né? Teve os benefícios do governo, isso ajudou com que a gente conseguisse se manter. O nosso caixa fez com que a gente tinha 2 lojas. E saímos bem, na verdade. Depois que veio a pandemia, a gente ainda conseguiu investir. O jogo virou. Virou. Foi Porque surpreendente. quando abriu, as pessoas estavam tanto tempo em casa, elas estavam tão enclausuradas. Eu fui criada em fazenda, né? Então lá na fazenda, na época, a gente falava que quando abria a porteira. Essa aí é novidade, isso aí eu não sabia. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Sempre pintou novidade em cada Tem uma história. reputação, rapaz. Quando abria a porteira, as vacas vão pro pasto assim, enlouquecidas. Todo mundo. Sai tudo ao mesmo tempo, assim, uma passando por cima da outra, aquela loucura. Na época foi tipo isso. É mesmo, né? Quando era doideira. Foi. Todo mundo queria se confraternizar, queria ver os outros, ver os amigos de novo. Então, as pessoas davam valor Eu à lembro presença de a uma gente deu um forma. boom muito grande, né? Foi, no Certo. pós-pandemia. Aí a gente recuperou todo o caixa que a gente tinha perdido durante o tempo de pandemia e ainda deu um dinheiro para reinvestir, que foi quando a gente pegou a loja do Braga. Que hoje é a nossa maior loja, né? Hoje estamos concentrados lá na loja do Braga, que era um desejo muito grande dos clientes. Na época a gente tinha loja no centro e tinha loja na Passagem. E ambas as lojas a gente tinha uma certa dificuldade de estacionar e tudo. E aí a loja do Braga veio consolidando um novo conceito. Nós criamos ali um novo conceito. Mais um desafio, né? Porque a gente não tinha restaurante. Então só café ficou até a pandemia. pandemia. Depois da pandemia, aí a gente entrou com a parte de bistrô, lounge. Foi aí que nós entramos com as multi-operações no mesmo local. Hoje são 4 operações, correto? Hoje nós temos café, a parte de bistrô, que é a parte dos almoços. Temos a parte de lounge, que é petiscos, drinks, Do happy hour. happy hour. E agora, no ano passado, a gente entrou com o gelato. Legal, bacana. Fábrica própria. A gente mesmo que fabrica, a gente mesmo que... Tessia, todo mundo pergunta e quando você fala, as pessoas às vezes não acreditam. Praticamente todas as receitas são suas, não são? Praticamente todos. Olha aí. Antes da Tem pandemia... ouro. Eu conquistei pela boca. Ai, meu marido, tu não me conhecia, comia quase nada. Hoje em dia, Hoje o cardápio mudou um pouquinho. mineiro faz o quê? A gente tem uma cultura um pouco diferente aqui do Rio. Aqui a gente percebe muito churrasco, Sim. essas coisas. Em Minas, quando a gente se reunia pra almoçar, a gente se reunia pra jantar.
Então, assim, era lasanha na casa de não sei quem. Na fazenda, a gente tem um negócio que a gente chama de merenda. Que é, vamos lanchar? Vamos merendar. 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 Amigo, Fazer uma boquinha. sabe essa mesa aqui? É isso aqui de comida. Variedade, Você é aquela. doido. É bolo de milho, bolo de laranja, não sei o quê. É biscoitinho de polvilho, faz na hora. Assim, vamos fazer um biscoitinho? Senta aqui, tá conversando, tá fazendo biscoitinho, tá dando você olha, já tem um biscoito. Já tem um pão de queijo. Então, eu passei a vida. Eu sou muito curiosa. Então, pão de queijo eu sempre soube fazer. Eu só não sabia as quantidades para colocar. Mas o processo todo, eu sei fazer até o próprio polvilho. E o pão de queijo do office é diferenciado. A gente fabricava o polvilho. O mineiro vem e reconhece. Lá a gente pegava o trator vinha com aquela caçamba. Hoje você lembra do tatu elétrico? Aquela caçambinha? Aham. Aquilo cheio de aipim, mandioca, né, pra gente. E a gente ia lá, as crianças descascando, lavando e os adultos moendo, que é perigoso, a máquina que moe o aipim é meio perigosa. E a gente fazia o polvilho. Então, assim, graças a Deus, o meu conhecimento de culinária vem muito disso. A matemática me ajuda nos cálculos. Com E a precisão, né? As receitas ali bem. gente tem low carb, né? Diet. Sim. Para você pegar uma receita normal e transformar ela em low carb ou diet, primeiro que não tem que entender de matemática. Porque a tabela nutricional tem que ser respeitada, não pode ter mais de 40 gramas de carboidrato a cada 100 gramas de produto. Senão não é considerado low carb. Né? Então aí tem vários tipos de low carb e tudo. Tem uns que levam um pouco de açúcar, outros não. A gente pegou uma linha de low carb totalmente diet. A nossa primeira loja da Passagem, ela é perto da Oncosol. Tem muita gente em tratamento de câncer. Sim. Uma coisa que eu descobri na época é que para quem está em tratamento de dieta. câncer, a dieta é bem restrita. Açúcar, trigo não ajuda no tratamento, atrapalha. As células inflamam e tem dificuldade todo aquele processo que já é bem doloroso para a pessoa, ainda atrapalha o processo. Então, a pessoa que está tratando câncer não é recomendado farinha de trigo, açúcar, alimentos inflamatórios, Sim. né? Acontece, então, além do office proporcionar um ambiente aconchegante, familiar, a gente pode chegar lá, tomar um bom café, um café especial, comer um pão de queijo diferenciado. Fora, Mineiro, receita da minha madrinha. olha aí, Uma receita caseira, aquela receita caseira. passada de geração em geração. Que eu faço desde criança. Nicolas, o pessoal deve estar salivando aí, eles estão querendo saber qual o endereço do Office Café. Ó, a gente acabou de ganhar esse presente aqui do Office Café, tá? Xicrinha. Fé em negócios. Fé em Negócios. E eu ia falar para vocês o seguinte: antes de vocês falarem sobre o endereço, as unidades, e aí a gente vai entrar na parte de franquia, além de ter esse ambiente aconchegante, ter todos esses itens que atendem tanto o café da manhã como o café da tarde, ou ali um momento específico, é um ambiente também para reuniões de negócio, trabalho remoto, não é mesmo? Sim. O nome office, muita gente, ele chama mais para esse trabalho. Home office, na verdade, né? As pessoas, até muita gente que não conhece o office, quando vem pela internet, fala assim, pode trabalhar aí. São as perguntas que a gente mais recebe no direct do Instagram da empresa. A gente pode trabalhar no local? Cobra quanto? Né? Então, o pessoal que vem de férias e quer trabalhar. Mas a gente não é só trabalho, né? A gente tem uma alimentação diferenciada. Tem essa alimentação saudável que Sim. atende um público com restrição, né? Eu passei restrição muito tempo, né? Apesar de eu saber comer um monte de coisa, eu tive um período de restrição antes de engravidar da Clarice há 8 anos atrás, mais ou menos. Foi um pouco antes de engravidar dela. E isso fazia com que eu tivesse essa mesma dieta das pessoas com câncer e eu não sabia. Sem ter câncer. Eu tinha cistos, uns problemas de saúde que alimentos inflamatórios atrapalham. Então, não é só comida. Uma vez me perguntaram uma coisa interessante, uma proprietária de um café. Era até uma franquia na época, hoje não é mais. Ela olhou para mim e falou assim, vem cá, low carb dá dinheiro? Isso ficou na minha cabeça na época, porque muita gente empreende somente por causa do dinheiro, né? Aí eu falei, depende. No meu caso, o low carb é um propósito. Ele não é só sobre dinheiro. Não é só sobre ter dinheiro. Eu posso empatar com esse... Claro que a gente não quer perder dinheiro. Sim. Mas eu posso empatar na produção disso daí, mas eu não deixo de ter esse produto. Porque uma coisa principal nossa a gente fala comida inclusiva. Acho que essa é a palavra. Quando a comida é inclusiva, a gente tem uma mesa, você pode ir lá
E você vai ter comida para você. Eu tenho uma mesa que a gente recebe, uma pessoa come qualquer coisa, doce, salgado, né? A gente tem um vegano, ele tem o que comer, tanto salgado quanto doce. A gente tem um diabético, ele vai ter tanto salgado quanto doce. A gente tem um adolescente que quer um doce super doce, tem. Tem uma senhora que gosta daquele bolinho antigo, sabe aquele bolinho de milho antigo, lactose. sem lactose, sem glúten nos ingredientes, né? A gente fala que a gente não pode abrir mão da contaminação cruzada, pode haver, lá na loja não tem essa separação, mas tem produtos que são feitos sem glúten. E tem um pai de todo mundo que quer tomar um chopp. É isso que eu ia falar. A gente tem um ambiente. Tem chocolate que tem mesas que eu vou fotografar, vou mandar pra você. Tem mesa que tem chocolate quente, a criança comendo. Aí tem o cara vegano tomando um negócio vegano, comendo um pãozinho. A gente tem um pãozinho queijo fake, que é um pãozinho vegano. Tem a pessoa almoçando, o cara jantando, 10 horas da noite, o outro tomando café. Então, como a gente serve almoço o dia inteiro, serve tudo o dia inteiro. Então a gente tem um ambiente que atende a todos, com um cardápio que atende a todos, Variado. desde uma confraternização, uma reunião de trabalho, um trabalho remoto, Sim. né? De manhã até o final do dia. Exatamente. E aí, como que chegou esse momento para vocês tomarem a decisão de falar assim, bom, agora é hora de se tornar uma franquia? Quando que isso surgiu assim, não só em desejo, mas a atitude de falar assim, é agora? Bom, então isso aí surgiu ao longo de um tempo, né? No Braga a gente está há 4 anos, né? Ah. Ao longo desses 4 verões, onde a cidade de Cabo Frio chega a 1,5 milhão de pessoas em janeiro, né? Então vinha muita gente de fora, de Goiás, de Minas, São Paulo, Curitiba, Bahia, do Brasil inteiro. Que chegavam lá e perguntavam se era uma franquia. Entravam, gostavam. Podia ter um café desse. Nossa, bonito aqui, né? Muito legal, o cardápio inclusivo e tal, o horário, o funcionamento em si. E gostavam da arquitetura também e perguntavam, é a franquia? A gente, não é. Nossa, podia ter isso na minha cidade. Podia ter isso na minha cidade. Podia ter isso na minha cidade. Isso foi ao longo do tempo. E tipo assim, tem café, mas não é igual aqui. Tem, mas não é igual aqui. Aí a gente começou a buscar, mas em que ponto que não é igual aqui? O que que a gente tem de diferente? O que que a gente tem que os outros não têm? A gente firma muito a questão da qualidade, né? A gente preza muito pela qualidade. Produtos de boas marcas. Sim. A gente faz uma receita, ficou mais ou menos, não vai para venda. Não vai. Funcionário às vezes está naquele dia, às vezes não sai tão certinho certa coisa e a gente está ali para garantir que isso não vai para a mesa do cliente. Excelência. Excelência. Então, desde a pessoa que faz até Parte da nossa missão. até quem entrega, a gente está ali sempre, né, trabalhando nossos colaboradores para dar excelência nos produtos. E atendimento diferenciado, porque na nossa região a gente tem um déficit muito grande não vou dizer de colaborador, mas acho que a cultura, a gente está acostumado a receber tanto turista, e chega em pontos da cidade, se você for observar, você é só mais um na multidão. Já reparou? Você entrou numa loja, você é só mais um na multidão. Agora tá muito na moda, né? Tem gente do Instagram agora que até filma, assim, entrando na loja, a pessoa nem atendendo. Tá na moda mostrar isso. Verdade. Capri sempre foi muito assim. Acho que as pessoas estão acostumadas a trabalhar muito no verão, né? E aí, com o tempo, isso ia só sobrevivendo durante o inverno. Essa é a nossa cultura, mais ou menos, né? Claro, muitas exceções quanto a isso. Mas a gente vê que o bom atendimento, ele foi se perdendo com o tempo. Não só em Cabo Frio. Em todo lugar. O negócio ficou tão digital que as pessoas falam assim, pede aí. Aí coloca um totem de atendimento, pede aí um totem. Essa interação pessoa a pessoa, ela vai se perdendo com a tecnologia. Então a gente vem no contraponto disso. A gente vem no contraponto de ajudar o cliente a escolher. Entender o que ele gosta. Tem cliente que chega na loja e nem fala. Eu disse, pô, senta lá e já sabe o que o cara quer. Isso acontece comigo. Sempre peço o cappuccino italiano. Então acontece comigo. Como a Tessa falou, né? Os turistas, eles percebem esse ponto de atendimento de qualidade. É o padrão, né? Que Exatamente. diferencia de tudo. Foi onde começaram a perguntar também sobre a franquia. Porque na franquia tem um treinamento, né? Por parte dos colaboradores e tal. Então, com o treinamento da NB, a gente também formatou nossa equipe. A gente treinou a equipe. Então, a gente conseguiu dar essa assessoria e entrar no ramo de franquia. Eu vi hoje, inclusive, um stories bem legal
Da Luana, que começou lá, e cliente Sim. elogiando. Foi muito legal aquilo ali. Acabou de começar, mas aí Foi muito legal. Já recebemos também algumas mensagens no direct também falando sobre ela também. Olha que legal. Você vê que o colaborador, ele sente necessidade de estar ali, né? Nesse ambiente. Então, a gente até mesmo, a gente conseguiu fazer com que isso ficasse replicável. Estabelecer uma cultura. A partir do momento que sua empresa ela cria uma cultura e essa cultura ela é fluida e você consegue replicar isso, se torna orgânico, se torna natural. Então, assim... Olha, eu posso dizer que eu sou um privilegiado de ter a amizade de vocês e também de ter essa parceria ao longo desse tempo. Tessa falou um negócio aqui interessante, que até atribuiu à consultoria de transformar, fazer essa transição de ser um comerciante para um empresário. Sim. E quando eu perguntei qual foi o desafio, nesse período vocês falaram que foi a pandemia. E qual foi o desafio hoje, como empresário, vocês olham assim e vê nesse processo de franquia, qual tem sido o maior desafio hoje? Na visão de vocês, olha, Nicolas, para mim é funcionário. Não, Nicolas, para mim é pensar de forma estratégica. O que vocês hoje têm encontrado como desafio que vocês estão buscando romper? Não é funcionário. As empresas atribuem muito ao insucesso ao colaborador e à falta dele. Muito bom falar isso Aqui aí. na região é muito difícil mão de obra para você. Porque que não trata bem teu colaborador. Legal. Porque na minha empresa, eu vou te falar, hoje eu tenho uma equipe que eu sei que quer estar ali. Todos temos que trabalhar. A gente sai da nossa casa para fazer o nosso melhor. Sim. Então, nós dois somos assim. A gente não consegue fazer nada mal feito, né? Não é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, a gente quer fazer o nosso melhor todos os dias e nós somos um exemplo para os nossos colaboradores. Porque, além dessa questão de tratá-los bem, eu acho que o respeito é o mínimo. E a pesquisa de clima, né, valida isso, né? Isso é muito legal. Quando a gente fez essa mudança ali, a gente fez uma pesquisa de clima porque o nosso interesse como empresa é saber a satisfação do nosso colaborador. Acho que a satisfação deles é uma das coisas mais importantes. Poucas são as empresas que fazem isso. Se preocupam, né? Que procuram entender o funcionário e saber quais são as necessidades dele. Quais são as dores? Para você ter uma ideia, na primeira pesquisa de clima nossa, a satisfação do funcionário não era aumento de salário. Não era aumento de salário que eles queriam, né? A gente fala, é o tal do tapinha nas costas. O reconhecimento. O funcionário quer ser reconhecido. Um funcionário hoje de excelência, você não pode perder da sua empresa. Hoje você tem que criar meios na sua empresa de valorizar aquele profissional. E não é com uma barrinha de chocolate no final do mês que você faz isso. Hoje nós temos a empresa, a nossa franquia hoje tem estratégias de reconhecimento de colaborador que são assim. A gente pode ficar também dando ouro para bandido, né? A gente Não precisa falar tudo, né, Jéssica? pode contar como é que a gente faz. Não conta os bastidores. Não, mas a gente percebe isso, assim. Então, o desafio, se eu falar em termos assim, qual é o maior desafio? O maior desafio é... Nessa fase agora de franquia. De franquia, eu acho que... Eu acho que é projetar. Projetar? Projetar para frente. Porque Porque projetar gera custo, gera estrutura. Então a gente tem que começar, né? E ir ampliando de forma. Ou seja, né, para a gente resumir, olha só que insight você que está vendo esse episódio. Se você ainda não encaminhou esse episódio para alguém, para um empreendedor, um dono de negócio, esse é o momento de você encaminhar e também já aproveitar e fazer uma visita lá no nosso café para você poder ter a oportunidade de se deliciar com alguma das sobremesas ou o almoço, tudo que o nosso café consegue proporcionar. Mas olha o que a Tessa falou aqui. A Tessa falou que não é funcionário. Não. O desafio não é funcionário, se você fizer o dever de casa bem feito. É claro que não vai entregar o ouro aqui. Se você quiser ter um pouquinho dessa noção, procure no nosso café e ter uma experiência que vai te marcar e você vai poder comprovar isso. Porém, Fábio falou agora que o desafio dessa nova fase como franquia é projeção. Projeção de forma sólida. Exato. Projeção onde você possa criar o alicerce para poder crescer uma estrutura. E aí você falou, amigos, para a gente poder ter essa projeção, a gente tem que ter um alicerce firme e esse alicerce tem um investimento. Até porque numa construção de uma casa, a maior parte do valor investido está para baixo da terra. É o que ninguém vê. É o que ninguém vê. Então, para que não tenha aquele efeito gangorra que sobe e desce e parece que, opa, foi, não foi, né, voltou, precisa ser bem feito. E
vocês estão enfrentando esse momento agora como franquia. Vocês têm projetado a franquia para algum lugar específico hoje? Alguma região específica? Então, a franquia em si, né? A gente está buscando para Búzios, a região dos lagos. A gente quer fechar a região dos lagos, no caso Búzios, Macaé, Rio das Ostras e Araruama. Agora é esse momento de você fazer a pergunta onde ficam as unidades. Ó, a gente tem uma em São Pedro, aqui, próximo ao teatro. Essa já é a unidade franqueada. Flávia. Que é a primeira Cal, franquia. Franqueadores. Que inaugurou quando? Inaugurou Julho. em julho. 13 de julho. Legal que eu faço a pergunta do que eu já sei, né? É o direcionamento. É. O direcionamento. Eu lembrava o dia. Eu sei que foi em julho. Olha lá. Olha lá. Só que É é assim, fala, aparece. Viu? São Pedro inaugurou em julho. Nós estamos com a unidade Cabo Frio. No Braga. E mês que vem a gente inaugura o modelo Corporate, um novo modelo. Fala mais dessa novidade aí, gente. Modelo Corporate. Como é que seria O isso? modelo Corporate, a gente tem tido muita busca por cafeterias em company, né? Dentro de outras corporações. Então, esse modelo Corporate claro, a gente precisa também de giro, né? De rotatividade e tal, e fluxo de pessoas. Então, não é qualquer companhia que vai conseguir ter, né? A gente pode falar onde é? Pode falar, já tá certo, né? Contrata Senar. Então, nosso modelo Corporate, ele vai ser estreado agora em novembro na unidade do Hospital Santa Isabel, em Cabo Olha aí. Olha que notícia boa. Olha, revelação aqui, ó. e foi- Não pode gosto dessas notícias em primeira mão. Fresquinha. Nós vamos para lá a convite, né, do mantenedor do hospital, tendo em vista essa necessidade do que a gente proporciona. Qualidade. E além de uma coisa também, né, Tessa? É bom a gente falar isso. A qualidade e a segurança que essa marca está representando. Exatamente. E foi uma fala do Mantenedor é que eles não queriam qualquer aventureiro ali, né? Eles queriam uma empresa sólida, consolidada, que tivesse produtos que eles confiassem também, né? Ali a gente está tratando de acompanhantes de pessoas internadas, colaborador, médicos. Então, se eu falo que esse produto aqui não tem farinha no ingrediente, eu preciso confiar, né? Esse fim de semana a gente passou num curso, né? E tinha um café. Eu não tô podendo consumir glúten, né? Aí eu não pude comer nada. Eu não pude confiar nem que o pão de queijo não tinha, né? Porque você não sabe como é que vive. Às vezes tem um corante, um aromatizante com aroma de queijo que tem glúten. Hoje o glúten, se acha glúten onde você nem imagina. Começa a ler rótulo pra você ver. Eu mandei lá da loja um bolo de milho pra comer. Porque eu sei que na minha loja não tem trigo no bolo de milho. Então eu tenho certeza daquele ingrediente. Então é a confiabilidade. A gente tem hoje o cliente tem confiança. Você vê a questão da confiança. Eu tive uma cliente diabética. Esse caso é verdadeiro, tá? Ela comeu uma cheesecake low carb e tomou um expresso. E ela mediu a glicose dela. Ela tem aquele aparelhinho de medir glicose. Ela não falou nada. Aí eu tô aqui, né? Tô sabendo de nada. Ela tá lá, mediu glicose e tal. Pensei, ela deve estar vendo se a glicose tá alta, né? Mas eu tô aqui na minha cabeça. Mas ela pediu low carb. Tá tudo bem, tô quieta. Comeu e tal, ficou ali conversando. Do nada ela sacou a lancetinha lá, o negócio de medir glicose, mediu de novo. Ela me chamou lá na mesa. Fui lá, falei, pois não. Eu tava na loja no dia. Aí ela, o produto que você vende realmente é o que você fala que ele tem. Pô, isso é o melhor elogio que pode ser recebido. Ela, não, porque olha só, eu medi minha glicose antes de comer. Passado o período, eu não lembro direito se foi meia hora, ou qual é o período que isso, ela melhor do que o diabético, melhor do que ninguém sabe, quanto tempo tem que esperar. Ela mediu de novo a glicose, olha aqui, me mostrou, ela tirou foto ali do aparelho com o valor e ela não teve alteração nenhum ponto a mais na glicose, acredita? Então, aí ela falou assim, não alterou minha glicemia, o seu low carb, então realmente o que você fala, porque tem muito lugar, fala assim, diet, ou é farinha de trigo, e vende como diet. Isso assim, sabe, é igual tem uns adoçantes também que são assim, quando você olha no ingrediente tem maltodestrina, a maltodestrina ela eleva a glicemia igual açúcar, ou até pior que o açúcar. Então ela falou, realmente tem o que você tem aqui. E tá um preço justo. A gente tem essa Isso é coisa muito do legal, né? preço justo, né? Todo mundo fala isso. Nossa, é bom, não sei o quê. E na hora de pagar a conta, o preço é justo.
Bacana. É superfaturado. Lei, eu tenho 2 perguntas chaves para fazer para eles, Sim. mas eu queria que você desse uma notícia oficial aqui. Portador de notícia oficial. O portador de notícia Isso é muito oficial legal. acabou de ser nomeado como portador de notícia oficial. Falar para nossa audiência, olhando lá para a câmera lá, quem é o nosso primeiro patrocinador oficial aqui do podcast Fé e Negócio? Primeiro patrocinador oficial, Office Café, Unidade São Pedro da Aldeia. Aí, ó. Isso é muito legal. Falou, apareceu. Viu? Tá aí. É. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Pergunta, ela vai se dividir em 2 partes. Primeiro, vocês são um casal, hoje tem 2 filhas, e pelo que eu conheço da história de vocês, é a família que empreende, tá? Tá todo mundo junto ali, elas cresceram nessa jornada e pelo que eu conheço vocês nunca negligenciaram, não negociaram a função de paternidade, de maternidade e romperam. Então isso mostra que é possível empreender em família. E vocês são sócios. Tem hora que mistura tudo, tem hora que separa, é marido, é mulher, é sócio. Para quem é uma família que empreende assim como vocês, que dica que vocês podem dar para um casal que empreende junto, que passa ali 24 horas juntos, né? O que que vocês podem trazer de dicas? Olha, isso deu certo pra gente, pode dar certo para vocês também. Primeira dica. A mulher fala e você ouve. Opa, Primeira dica. Dica de ouro, digamos. Dica Aí de você não vai ter ouro. problema em casa e nem no negócio. Paciência. Entendeu? então ó, paciência e saber ouvir. A gente vai fazer 18 anos juntos. E aí separa bem as coisas, né? E eu acho que é muito assim, a melhor sociedade é a sociedade marido e mulher, né? A gente, quando casa, a gente já tá entrando numa sociedade. É verdade. Verdade. Então, eu acho que o maior, você sabe o quê? O apoio. Você apoiar um ao outro, as decisões da pessoa, né? A gente começou a empreender por uma vontade do Fábio de ter o café, veio da vontade dele. Então, assim, a gente abriu mão de muitas coisas para ter a empresa. E apoiar a decisão, apoiar quando o outro não quer, ou não precisa, ou não consegue alguma coisa. Hoje, isso que a gente estava falando em relação à organização da franquia, hoje a franquia me dá um tempo de qualidade muito grande com as minhas filhas, né? Isso é Lá no legal. início, não. Lá no início, quando a gente está batalhando, está construindo um comércio, a gente não é empresário, está construindo um comércio, todo mundo fala assim, o olho do dono engorda o gado, não saia da operação, né? Esses dias uma postagem sua sobre isso. Não sair da operação não é você não ficar na sua empresa, Não é filho. lavar louça. Não é você ir para casa, ficar em casa e deixar que a empresa vai se render sozinha. Nem é esse perfil de cliente que a gente quer para as nossas franquias, né? Muito bem colocado. A gente busca pessoas. Ele não vai ficar na operação, quando a gente fala que ele não vai ficar na operação, ele não vai ficar lá Tá aí no café. extraindo café. Ele não vai ficar lá operando a máquina de lavar louça. Você tá entendendo? Ele vai ficar no fogão, fazendo um omelete pro cliente. Mas se for necessário, Se for necessário, Aí faz. se precisar, ele não Mas não nega é um ponto. rotineiro, exato. porque hoje, quando o empreendedor ele tá naquilo ali, ele fica ali na máquina, por exemplo, ele fica focado só naquilo, ele não vê todo o ecossistema em volta. É daí a visão do empresário. É você ter estratégia. Sim. Você tá ali. O Fábio vai pra loja, ele tá ali, vamos supor, ele fica ali perto do caixa. Às vezes nem, tá sentado na mesa, tá olhando tudo. Ele tá ali observando, fala assim, tu já atendeu a tua mesa? Ah, tá. Não sei o que ali. Ó, tá demorando aqui. Eu lembro da transição. Antes ele levantava e ia lá. Ele levantava e atendia, né? Ele levantava. agora eu vejo o tempo que tá levando. Agora ele tá na estratégia. Ele Então, tá, ó, nossa, esse pedido tá Eu vou só levando. anotando. Esse pedido tá levando mais de 20 minutos. O que aconteceu com esse pedido? Aí a gente vai buscar meios de fazer com que isso funcione de uma forma melhor. Geralmente você vai validando o negócio, né? A sua estratégia ela é assim, cada loja vai ser de um jeito. A loja de São Pedro vai ter uma demanda que a minha de Cabo Frio não tem. Vai ser totalmente diferente. Vamos supor, aqui sai muito almoço, lá sai muito café. Então a demanda muda. Equipamento às vezes muda, às vezes você tem que ter mais equipamentos de um tipo num setor, mais no outro. Então isso vai depender do dia a dia ali, né? E você conseguir ver isso, né? Você tá por trás disso, você conseguir ver isso. Hoje a gente tem uma gerente maravilhosa, que é a Marcele. A Marcela é surreal. A Marcele tá mais de 5 anos com a gente. Inclusive, ela foi promovida agora a gestora de negócios
É, Já é oficial? já. Olha aí, sexta-feira eu já vou dar os parabéns Próximo a ela. contra-cheque já. A gestora de operações, ela que vai tomar conta de todas as operações E ela dos foi uma lagos. pessoa que ela sempre teve motivação, capacidade, mas não tinha treinamento. Entendeu? Então você pode ter um colaborador motivado, você pode ter um colaborador que executa com excelência. Agora, o cargo de gerente, por exemplo, é você fazer com que entre na cabeça dele a gestão, lidar com o colaborador e tudo isso mais. E lidar da mesma forma que a gente lida, né? Exatamente. Ou seja, o gerente é aquela pessoa que precisa lidar com pessoas e números. É. Matéria viva e matéria não viva. Mas a Gerente, ou não, eles são. A gente fala que os gerentes são os olhos do dono, são os olhos, os ouvidos, a boca, tudo. Ele tem que ter nosso não digo padrão, mas tem que ter nossos princípios e valores, né, para estar num cargo de gerência. E os franqueados, mas meus franqueados de São Pedro, eles têm os mesmos princípios e valores. Quando eles vieram buscar a franquia, né, não era nem porque conhecia Tess e Fábio. Por conhecer, claro, que a marca representa. acaba visualizando nossa coisa. E eu ouvi uma coisa interessante que ficou na minha cabeça, que até a Carol falou assim. Carol trabalhou 16 anos numa empresa grande. Tem filho, quando a gente tem filho, a nossa vida ressignifica. Então, ela ficava assim, quase não ficava com o filho, né? Saía cedo para trabalhar, chegava tarde. Você acaba perdendo momentos do seu filho que você. Eu tô na loja, minha filha, eu precisei ir na loja para alguma coisa, minha filha tá comigo. Sim. Então eu não perco esse vínculo com a minha filha, né? Ela falou: eu quero isso que você tem. Eu quero o tempo que você tem. É um tempo de qualidade. Eu quero ter isso aí, né? Então, isso eu acho que desperta muita gente querer ter o office. E as pessoas entram lá, o ambiente é lindo, é acolhedor, é uma empresa que é familiar, é uma empresa que você quer ter para você. Você quer estar ali. Hoje você compra uma empresa que você não quer estar dentro, é difícil. Então as pessoas se identificam com a marca, com o ambiente. E aí eu vi isso, eu quero ter o que você tem. Então eu construí ao longo dos anos tudo isso. Hoje eu te digo até mais, antes todas as receitas dependiam do meu aval para funcionar. Eu precisava validar antes, tá? Hoje a minha gerente ela consegue, junto com as colaboradoras, validar. Eu só dou ok, eu só aprovo. Constrói a ficha técnica, me manda, vê se isso aqui tá bom, porque a gente, antes mesmo de tentar uma receita, a gente faz a ficha técnica dela, verifica valores, viabilidade, e aí que ela vai para teste. Isso aí a gente pode até trazer um exemplo muito legal, né? Foi agora o Festival de Sabores de Cabo Frio, que a gente desenvolveu uma receita especificamente para o festival e foi um sucesso. Esse sucesso depois volta para a loja, né? Foi bem legal. Eu acompanhei ali. O festival foi incrível, né? Esse ano teve um novo formato. Um festival sempre aconteceu. Foram 11 anos de festival, se não me engano, esse, né? É. Então o festival sempre aconteceu dentro das lojas. E tinham pratos específicos com preços fixos, e aí você ia naquela loja, tipo, às vezes até mesmo assim, você tinha vergonha de ir, não sabia se tem o que você come ali. Aí você vê aquele prato, você vai, você sabe que você vai comer aquilo por aquele valor, né? Isso acontece muito. Tem muita loja que às vezes a pessoa não entra e fica assim, mas será? Fica com receio, né? O festival faz isso, ele faz com que a pessoa entre no teu estabelecimento. Conhecer, né? Pra conhecer. Então, essa sempre foi o princípio. E esse ano, foi bem legal. Esse ano eles fizeram uma vila gastronômica. Não foi um simples barraquinho. Foi muito bem organizado. Até Maria Inês, do Convention, a gente já deu os parabéns para Maria Inês. Parabéns, Maria Inês. Muitas vezes. Porque, nossa, a gente sabe do esforço que ela teve para organizar aquilo. Foi muito trabalhoso, muito bem executado. Foi incrível. Movimentou a cidade com o cliente que a gente precisa, o turista que a gente quer na cidade. Movimentou hotéis. Aquele hotel que foi ali perto, acho que é Samba, que fica ali perto de onde aconteceu. Tava bastante gente. Né? Tinha bastante gente ali. Então a gente teve hospedagem feliz, comércio local feliz, porque os insumos a gente foi comprando, né? Estimulou a economia da cidade. Meu amigo, o primeiro dia vendeu tudo que o pessoal achou que ia vender. Os 4 dias foi tipo uma pré-estreia. Recorde. Foi. No primeiro dia a gente vendeu o que venderia o mês inteiro de festival. Então tinha prato com filé mignon, que as pessoas foram. Teve gente que foi bom comprar carne. Foi lá na distribuidora para comprar. Porque o fornecedor tal acabou, o outro acabou. Então foi um sucesso fantástico para a cidade, foi maravilhoso. E aí, pra gente também, desenvolvemos uma receita
que tinha uma experiência, não era só um doce que você entregava para o cliente. A gente criou uma experiência. Hoje a gente está voltado para a experiência do cliente. O cliente quer filmar, fotografar, sentir e comer. Legal. A última coisa que ele faz é comer. Né? O sensorial. Antes, tira É, foto, é. foto. A última coisa que ele faz é comer. Tem café que esfria Aham. lá na loja. Que o Gelado cliente derrete. tira tanta foto. É tirar uma foto para mostrar que tá ali no Office Café. Aham. E é sensacional isso, né? Muito legal, é. Sabe uma coisa que a gente sempre quis com o nome da loja? A gente patenteou o Office Café em 2018. 2018. Quando a gente inaugurou em 2018, no mesmo ano a gente patenteou o nome no NPI. Ele falou, é um nome muito fácil, vai ser fácil. Não tem, vamos patentear logo. Patenteamos, já 3 meses depois já tentaram patentear, Aí. só que a gente teve